Olá, paz e bem! Ele tem 63 anos. Franciscano da Ordem dos Frades Menores desde o ano de 1987. Nascido e criado em Porto Novo, município de Cariacica, um capixaba, filho da terra. Hoje eu entrevisto e converso com o Frei Pedro de Oliveira Rodrigues. Atualmente ele atua aqui no Convento da Penha. Frei Pedro está comemorando agora 25 anos de uma vida feliz sacerdotal. Paz e bem, Frei Pedro. Paz e bem. Seja muito bem-vindo então à nossa entrevista. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a vida do senhor. Muito bem, estamos aí. Frei, conta pra gente como que é ter nascido em Cariacica, ser filho daquela terra, ter passado por tantas dificuldades, ter vencido e se tornar um franciscano. Olha, eu sinceramente jamais imaginei que um dia seria franciscano. Mas Francisco de Assis me atraiu, não pelo hábito, mas pelo modo de ser. De modo especial pelo o seu carinho, a sua atenção para os menos favorecidos, né? Agora, o senhor passou por muitas dificuldades nesse início. A família do senhor passou por muitas dificuldades. Como que foi esse início da sua vida, esse trajeto, esse itinerário que o senhor passou? Olha, lógico que foi bem difícil. Uma que eu venho de uma família muito bem pobre, né, economicamente, onde uma das fontes de rendas que tínhamos, ainda quando pequenos, eram os mariscos que a gente tirava no mangue, né? E depois, antes de ingressar no seminário, eu exerci a função de servente pedreiro na área de Tubarão, Porto Tubarão, e também a minha família dependia economicamente de mim cerca de 70%. Bastante, né? Bastante. Então o senhor seria o esteio da casa naquele período? De fato era o esteio da casa, foi muito difícil. Uma que também era o único que fez os estudos primeiro grau, né, segundo grau fui eu, né? Os demais irmãos ficaram apenas no terceiro, quarto ano primário. Aí como que foi a sua introdução na vida franciscana? Quanto tempo o senhor iniciou? Em 1985 o senhor teve o primeiro contato com os franciscanos, não é isso? Não, 1985 eu entrei. Meu primeiro contato com os franciscanos aqui no Convento da Penha foi em 1982, porque praticamente a minha caminhada de igreja, de comunidade, iniciou-se em 1981. Eu não era de igreja. Eu não era de igreja. Acho que eu era igual ao Santo Agostinho, né? Santo Agostinho. E, aliás, eu acho que São Francisco também, porque é interessante, Francisco tem a grande virada na vida dele, a grande virada na vida de Francisco acontece aos 25 anos. A minha também aconteceu aos 25 anos, não sei porquê. Pode ser uma coincidência, não providência. Pode ser. Agora, Frei, como que o senhor avalia essa transição de catador de mariscos, de alguns animais ali que viviam na beira do manguezal a ser franciscano? Como que o senhor avalia essa transição? Olha, às vezes, né, não era muito de participar de igreja, né? Mas vez ou outra a gente vinha ao Convento da Penha. Às vezes eu até achava bonito, né, o coroinha que servia o padre, porque nós só tínhamos frades alemães aqui no convento, né? Eu até achava bonito ver assim um coroinha branco também, né, ajudando o frei branco, alemão, né? Eu achava interessante, eu dizia assim, acho que nem para coroinha eu presto. E aí tu entrou na vida franciscana. Pois é. E desde então tá lá. Agora, o senhor já imaginou que pudesse um dia estar no Convento da Penha? Não, nunca imaginei. Uma que, desde assim que eu fui ordenado, né, a minha missão foi em outros lugares além do meu estado, né? Por exemplo, São Paulo, Santa Catarina e a última morada foi no interior do Rio. Então, eu jamais imaginei que um dia eu viria atuar na minha terra, porque uma que é difícil o filho da terra vir morar na sua terra natal, né? Sua terra natal, mas o meu lema sempre foi esse: estou a serviço da província, estou à disposição da província onde ela precisar de mim, né?
Mas lógico que após 21 anos de pároco, né? Agora eu vou pedir à província um tempo fora dessa convivência, dessa parte administrativa de paróquia, pastoral, para mim ir ao Convento da Penha fazer uma experiência. Fiz o pedido, achei que não seria atendido, mas fui. Foi, pela graça de Deus. Frei, vamos falar sobre o seu lema da ordenação sacerdotal. Eu estou entre vós como aquele que veio para servir. Da onde veio essa inspiração para esse lema? A questão do servir. O servir para mim sempre foi uma grande característica, né? E aí eu tomei, porque geralmente para a ordenação nós tomamos sempre alguma citação bíblica que deve nortear toda a nossa trajetória, todo o nosso ministério sacerdotal. Então eu tomei de Lucas, né? De Lucas, estou no meio de vós como aquele que serve. Então, no fundo, o sacerdote é tirado do meio do povo, devolvido a este povo para servir a este povo. Então, para mim, isso aí falou profundamente, é tanto que de vez em quando isso aí me fala muito, continua falando, né? Uhum. E nas suas homilias, especialmente, nos seus ensinamentos que o senhor passa, é sempre voltado para um pensamento em prol daqueles menos favorecidos, em prol dos pobres, dos humilhados, daqueles que tanto sofrem com uma sociedade opressora. O que o senhor sente diante da situação que nós estamos vivendo na sociedade de hoje? Olha, uma das promessas que eu fiz ao meu pai faleceu com 73 anos, ajudante pedreiro. E meu pai era analfabeto. E quando meu pai faleceu, ele desfrutou um pouco da aposentadoria dele, uma mixaria. É tanto que quando ele faleceu, quase não tivemos condição de comprar o caixão. Nossa, que então situação. eu falei para ele, olha, aquilo que o senhor não pôde ter, eu lutarei para que os outros tenham, porque de fato foi um momento muito marcante. Você querer dar um enterro decente ao seu pai e não ter condições, então eu disse, essa vai ser sempre esta luta para que de fato aqueles que não têm possam ter. Então o senhor tenta se planificar, se realizar a partir de uma coisa que o senhor prometeu ao seu pai. Sim. E que tenta realizar nas pessoas. E uma que tendo em vista a realidade, o chão onde eu nasci, ter participado de diversas lutas da igreja, diversas caminhadas dessa igreja de Vitória, né, reivindicações, né, enfim, os menos favorecidos sempre me atraíram. Assim como atraiu Jesus, assim como atraiu São Francisco, né? Então eu disse, olha, essa vai ser, não é uma bandeira ideológica, mas sim é um projeto de vida. De fato, ceder a voz àqueles que quase voz não têm mais, né? Então hoje nós estamos passando por uma situação muito difícil, né? Quando o que voga é o ter e não ser, né? E muito me entristece quando eu vejo assim o menosprezo aos nossos irmãos que hoje não têm as mínimas condições de sobrevivência. E é uma situação que o senhor presencia na própria região de onde o senhor saiu, que ainda permanece. Lógico, sim. Por isso que não foi para me enaltecer, eu não me ordenei em igrejas. Eu não me ordenei num templo, foi opção minha, não foi para me aparecer. É tanto que o pessoal recorda sempre que foi um dos momentos fortíssimos, que eles diziam como conseguiu se mobilizar tanta gente para esta ordenação a céu aberto. Mas nós montamos um palanque onde o pessoal jogava lixo. E ali eu disse, aqui eu vou me ordenar, porque eu tinha à minha frente o morro onde eu comecei a carregar lata d'água para comprar lápis e caderno aos 10 anos de idade, e às minhas costas estava o morro onde eu tinha que pegar lenha, e à minha esquerda estava o mangue, onde foi uma das fontes de sobrevivência minha. Qual é a expectativa para o futuro? Eu gosto muito da música do Milton Nascimento. Todo artista tem que ir onde o povo está,
onde o povo está. E eu acho que nós somos artistas do Evangelho, propagadores do Evangelho, mensageiros do Evangelho. Nós temos que ir onde o povo está, de modo especial onde os lascados da vida estão. Se não, né? Por isso que eu gosto muito da música do Milton Nascimento. Todo artista tem que ir aonde o povo está, né? Olho para o futuro com olhar de esperança, né? Para o passado olhamos com olhar daquilo que foi possível fazer, e o presente confiamos na graça, na bondade, de que não estamos aqui por acaso, e que este hoje nos exige que continuemos semeando a semente da Boa Nova de Jesus, né? A semente de um mundo mais justo, humano e fraterno, onde todos de fato tenham seus direitos fundamentais respeitados. Essa também foi uma das lutas de São Francisco, em prol dos pobres, não é? Então, o senhor, enquanto franciscano, teve essa iniciativa também de levar essa comunhão, de levar essa igualdade a todos, não é isso? Sim. Este foi, não foi apenas um lema, não foi apenas um sonho, não foi apenas um projeto, mas de fato, uma missão a qual abracei. E isso traz, lógico, que tem suas consequências, mas eu não me importo muito com as consequências disso não, né? Porque eu sempre digo assim, olha, Jesus não conseguiu agradar, né? São Francisco também não conseguiu agradar, e então por que eu vou me preocupar com isso, né? Se vou agradar a todos, não, o meu projeto não é agradar a todos, mas procurar fazer de fato aquilo a que eu me propus, defender a vida em todas as suas circunstâncias. Recordamos agora, no último dia 23 de dezembro, os 30 anos do brutal assassinato do padre francês Gabriel. O senhor teve esse contato com ele, e quem é o padre Gabriel para o senhor? Olha, o padre Gabriel é uma referência daquele que de fato lutou, sonhou e deixou o seu sonho plantado por um mundo melhor. Então, o padre Gabriel, meu primeiro contato com ele já foi em 1981, quando eu ingresso na comunidade. O padre Gabriel fez a minha primeira comunhão aos 26 anos de idade, né? E assim ele me acompanhou, acompanhou um pouco a minha trajetória. Lógico que não tanto, porque em 85 eu ingressei no seminário em Guaratinguetá. Mas o Gabriel, ele marcou muito a nossa caminhada, a nossa região, e de modo especial a sua luta em defesa da vida, né? Isso muito me marcou. E o legado que ele deixou? Essa resistência de ainda continuar persistindo, de ainda continuar lutando. Como que o senhor avalia esse legado do padre Gabriel nos dias de hoje? Olha, eu sempre digo que matou-se o Gabriel, mas não matou-se o sonho dele. Né? Não matou-se o sonho. O sonho não se mata, né? Mata-se o corpo, mas não se mata o sonho, não se mata um projeto. Então quem tirou a vida do Gabriel achou que ia eliminar o sonho e o projeto dele. Não conseguiu, né? Então isso aí é grandioso, sabe? E o sonho dele está aí. E ele tinha um lema muito importante, né? Prefiro morrer pela vida do que viver pela morte. Então, trazendo isso para os nossos dias, quantas pessoas que a gente precisa de chegar através da evangelização, através da ajuda humanitária, através da própria presença, que às vezes as pessoas não querem muito, só precisam da presença, de um abraço, de uma palavra amiga. Como que a gente chega nas favelas, nas periferias dos nossos dias, Frei? Olha, é um grande desafio porque, né, o Papa Francisco nos chama a atenção que devemos ser uma igreja em saída, uma igreja inclusiva, né? Uma igreja inclusiva, não uma igreja exclusiva, uma igreja que exclui, mas uma igreja que inclui, né? E sair para as periferias é desafiador porque eu deixar meu espaço, meu lugar tranquilo, meu bem-estar,
meu bem-estar e para lá onde os menos favorecidos estão. Esse é um grande desafio, né? Interessante que também esse foi o legado que Jesus deixou. Jesus não ficou no centro. Jesus viveu sempre na periferia. Por isso que esses dias eu chamava a atenção, né? Que Jesus nasce excluído e perseguido. E morre excluído e perseguido. Da mesma forma. Da mesma forma. Verdade. Agora, Frei, o senhor tem 34 anos de vida franciscana e agora comemora 25 anos, bodas de prata de vida sacerdotal. Olha, para mim o tempo passou muito rápido, né? E alguém pergunta assim, Olha, crise, eu sempre acredito, eu sempre digo que a crise purifica. A crise purifica, né? Mas de desistir jamais, né? Eu acho que, eu sempre me lembro do Helder Câmara, quando ele fez 50 anos de sacerdócio, perguntaram para ele, como se houver esse tempo? Ele disse, se para ser padre fosse necessário, eu voltaria a estaca zero. Forte isso. Forte. E Dom Helder Câmara, junto com outros profetas dos nossos dias, quais o senhor destaca? Olha, eu tive a graça, o privilégio, né, de ter estado com alguns deles, né? Por exemplo, né, destaco aqui da nossa Arquidiocese de Vitória, nosso grande pastor, né, Dom João Batista da Mota e Albuquerque, né, um grande pastor que a igreja teve. Verdade. De São Mateus, Dom Aldo Gerna, né? E eu tive assim a graça de concelebrar com Dom Helder Câmara em Recife em 98. Em 98 tive a graça de concelebrar com ele. Eu segurando num braço dele, o Padre João do outro, e assim fomos ao altar. Dom Helder sentou do meu lado, o Padre João na minha esquerda, e assim celebramos a Eucaristia. E na sacristia de volta, né, eu pedi a Dom Helder, me dá a sua bênção para que eu seja pelo menos fiel, 0,5% ao projeto de Jesus igual o senhor foi. Nossa. E qual foi a resposta dele? Aí ele me deu a bênção, com aquele largo sorriso, aquela simplicidade dele, ele me deu a bênção, aí depois ele me disse assim, agora eu quero a sua bênção também. Agora eu quero a sua bênção também, porque eu sou franciscano da ordem terceira. Aí eu dei a bênção a ele. Foi um momento emocionante. Foi um momento marcante, certo? Foi muito marcante esse momento. Aí depois tivemos assim a oportunidade de conviver com outros, né? Dom Luciano de Almeida Mendes, né? Dom Pedro Casal Dáliga, né? Dom Pedro e inclusive o senhor também esteve com a Santa Dulce dos Pobres. Com a Santa Dulce dos Pobres eu estive em fevereiro de 89, né? Ela falece em abril de 89, né? Ou seja, uns 2 meses antes ela faleceu, eu estive com ela. Eu não era padre ainda, né? Mas mesmo assim, fui visitar a irmã Dulce, estive com ela pessoalmente, era uma santa em vida. O próprio olhar já traduzia isso. Muito. O olhar dela traduzia uma confiança muito grande. E que a grande marca da irmã Dulce foi os pobres. A mãe dos pobres, eu tive assim, por cerca de 15 a 20 minutos diante de mim, a mãe dos pobres da Bahia. Eu jamais imaginei que um dia eu poderia dizer, eu convivi com a santa. Com a santa em vida, né? E hoje é motivo de graça. Para todo o Brasil, a primeira santa brasileira. Sim. Uma mulher realmente que precisa ser imitado, aquele exemplo, aquela vida de santidade, né, Frei? Muito. Olha, e assim, depois tive também o privilégio de conviver, estive umas 2 vezes com Dom José Maria Pires, né? Dom José Maria Pires era uma figura, viu? Era uma figura, arcebispo de João Pessoa, né? Foram assim figuras, de fato, que lutaram, batalharam, acreditaram num projeto, não num projeto pessoal, mas num projeto, de fato, de Jesus. Né? Então o Evangelho era a água que eles tomavam diária. O Evangelho era água, né? Que de fato saciava, amenizava muitas vezes a inquietação de tanta injustiça
com as quais eles tinham que conviver. E muitas vezes Dom Helder, Dom José Maria Pires, né, Dom João Batista Mota Albuquerque, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Luciano Mendes e tantos outros, né? De certa forma o senhor já sentiu vontade de desistir, principalmente diante dos desafios que o senhor enfrentou, diante das preocupações, das perturbações. Tipo, por exemplo, o senhor passou por muitas dificuldades. Já pensou em desistir e falar, vou deixar isso para lá, não quero mais saber disso? Já passou isso pela sua cabeça? Já, principalmente quando você vê que você vê que você está lutando não é por uma causa própria, mas é pelo bem de uma maioria que no fundo é minoria, sabe? Então, muitas vezes eu dizia assim, será que vale a pena? Será que vale a pena, né? Tantas críticas, aí depois, né, vinha uma força maior e dizia assim, não, vamos adiante, né? Então, desisti, né? Eu me lembro que faltava acho que 5 meses para me ordenar, eu disse assim, acho que eu vou chutar o pau da barraca. Vou chutar o pau da barraca porque tá difícil, né? Aí, conversei com o meu mestre, peguei ele, olha, eu preciso uns 3 dias recolhidos para, de fato, repensar toda a minha trajetória, e também o passo decisivo do sacerdócio sacerdado. Se tranquilo. Aí voltamos, tivemos esse tempo, né? Esse tempo de deserto, e voltamos assim... Com força, com coragem. Sim. Mas você já pensou em desistir de repente quando o Corinthians foi pra Pra quem não sabe, o Frei é corintiano, tá? Sim. Então, você já pensou em desistir quando o Corinthians caiu a primeira vez? Olha, quando o Corinthians foi pra Série B, eu chorei. Mas aí eu me lembro do nosso grande cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Dom Paulo Evaristo. Não vai dizer que ele era corintiano. Ele era corintiano, se ele tinha cadeira cativa no Pacaembu. Eu não acredito nisso. E ele escreveu um livro, Dom Paulo Evaristo escreveu um livro, Corintiano com a Graça de Deus. Uma beleza. E Dom Paulo Evaristo, ele era muito amigo, ele era amigo íntimo do Papa Paulo VI. Paulo VI. Então, quantas confidências um fez ao outro. Eu me tornei corintiano antes de saber que ele era corintiano. Então tava tranquilo, né? Tranquilo. E hoje o Corinthians não tem dado muitas tristezas pro senhor, não, né? Não, é que eu canto, né? Doutor, não me engano, meu coração é corintiano, né? Então, né? Tá certo, Frei. Muito bem. Para encerrar, uma mensagem então de 2020 para todos. A todos, né? Um 2020 repleto de bênçãos e de graças, né? Sempre quando iniciamos um ano, traçamos metas, traçamos um projeto, mas acima de tudo, coloquemos sempre acima dos nossos projetos a vontade do Pai. Tudo é do Pai, nada é nosso, né? E se vivermos bem o hoje, com toda certeza o amanhã será melhor. Porque o amanhã depende do nosso hoje, né? Entendeu? Então, esta é a mensagem que deixamos para todos. Muito bem, você acompanhou então a nossa conversa, o bate-papo aqui com o Frei Pedro de Oliveira. Antes que eu me esqueça, nós vamos fazer um bate-bola rapidinho aqui, ó. Eu faço uma pergunta e aí o senhor responde, tem que ser rápido. Uma palavra, uma frase. Olha, isso é rápido, né? Então, ó, eu ia perguntar o time, mas aí já sabe como é que vai ser. Então vamos lá. Um livro de cabeceira. É a Palavra de Deus. Uma música. Ando devagar porque já tive pressa, né? Um cantor. Zé Vicente, né? Uma cantora. A minha grande cantora era a saudosa Clara Nunes. Né? Clara Nunes, vamos lá. Uma frase. Estou no meio de vós como aquele que serve. Uma cor. É o verde da esperança. Muito bem. E o branco da paz. O branco da paz, verdade. Um número. 33, que foi a consumação da missão de Jesus aqui na Terra. Uma data. A data que me marca muito é o aniversário da minha mãe, 27 de setembro. Uma pessoa. Uma pessoa que muito me marcou foi a minha mãe, né? A minha mãe muito simples, né?
tive o privilégio de conviver com ela até os 92 anos. Muito bem, encerrando então a nossa entrevista com o Frei Pedro de Oliveira Rodrigues, que comemora 25 anos de vida sacerdotal. Paz e bem, Frei. Paz e bem, valeu, viu? Valeu. Esse é o nosso jeito de ser, viu? Amo a Penha, né? Amo esse lugar, e sempre digo, olha, tô na Penha, tô feliz. É isso aí, valeu.